escutamos falar daquele versículo que diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E eu amo falar sobre chamado, propósito, mas antes de toda boa obra que praticamos para o reino, Jesus nos chama a viver o chamado primário. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou a Érica, esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos e o devocional de hoje é sobre o nosso primeiro chamado. Em Marcos 3,13 fala assim, acompanha comigo. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem e eles foram. Escolheu 12 e os chamou os seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Eu gosto de falar que precisamos resgatar a essência do discípulo, porque na Bíblia fala mais de discípulo do que de cristão. E quando a gente pensa em discípulo, vem logo na nossa mente um reflexo, uma sombra de seu mestre. Mas nessa passagem a gente consegue perceber uma sequência de fatos, que primeiro, Jesus chama os discípulos para que o seguissem. E é nesse ponto que eu quero focar, porque todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa, todos nós temos um trabalho para o estabelecimento do reino dos céus, para que a cultura do céu venha para a terra. Tem até um hino da harpa que eu gosto de cantar que é assim: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou, o trabalho que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Já sabemos que eu não tenho dom de canto, mas esse trabalho que tanto focamos, esse chamado que tanto perseguimos, é o número 2. Primeiro, precisamos seguir Jesus para depois anunciar a sua mensagem. E o nosso primeiro chamado é ser amigo de Jesus, ter um relacionamento com Ele, estar com Ele. Em João 15 fala, já não chamo vocês de servos, porque um servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, o chamo de amigos. Antes de vivermos o nosso chamado ministerial, precisamos estar vivendo o nosso chamado pessoal, que é estar com Jesus, segui-lo. Jesus veio à Terra para ser a imagem do Deus invisível, para dar a sua vida pelos seus amigos. E como eu me torno um amigo de Deus? Gastando tempo na presença dele, obedecendo o que ele fala, porque em João 15 também diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E obedecer Jesus é segui-lo, porque o texto não fala que Jesus chamou os apóstolos para talvez segui-lo ou para, se eles quiserem, anunciar o evangelho. Não, foi uma ordem. Siga e anuncie. Fala sério, se a ordem é seguir Jesus e anunciar a salvação, é um prazer obedecer, porque não há nada melhor nessa vida do que conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então, antes de nos preocuparmos com os nossos chamados ministeriais, se é profético, se é apostólico, se é pastoral, se é evangelístico, se é mestre, enfim, devemos desenvolver um relacionamento com Jesus. Porque fomos chamados para ser amigos de Jesus. E quanto mais próximo do Mestre, mais segredos, mais revelações ele traz para nós. Mais ele mostra a sua santidade, mais ele mostra os seus projetos e os seus planos para as nossas vidas. Só podemos construir um segundo chamado sólido quando o nosso primeiro chamado estiver alicerçado. Afinal, como proclamar o nome de uma pessoa que não conhecemos? Como falar do amor de Jesus se não experimentamos esse amor? Como falar de um relacionamento com Cristo se não temos esse relacionamento? Temos propriedade de falar daquilo que vivemos. Então, antes de qualquer coisa, antes de ir ao mundo e pregar a palavra de Deus e anunciar essa salvação, precisamos ser amigos de Jesus. E hoje Ele quer desenvolver uma amizade com você.